Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Marisa. Boa noite, querido amigo. Como é que você está? Muito bem, muito contente de estar aqui novamente com o Centro Espírita Zil da Gama, podendo trazer a nossa mensagem sempre de esperança, de alegria, de certeza e de fortalecimento espiritual, Rolim. É um presente a sua presença e o estudo que você traz. A todos que nos acompanham, né? Marisa faz parte do canal Unidade Espírita no YouTube, tá? Onde nós vamos encontrar ricos estudos através dela, do Wellington, né? E de outros companheiros que ali se encontram, né? É bom e vale a pena participar. Pode fazer pergunta, que eles não vão ficar chateados, nem melindrados. Pode ter certeza. Assim, convido a todos a iniciarmos com uma boa noite, e é uma alegria estar aqui, junto a todos os amigos do Centro Espírita Zil da Gama, o nosso abraço, a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham essa noite, festejando os 15 anos da nossa instituição. E rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspirem e nos sustentem na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa querida Marisa irá trazer para nós com o tema Esquecimento Passado. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A sala é sua, Marisa, tá? Já vou passar seu link, o seu slide já. Tá bom, Rolim. Isso, muito bom. Bom, o nosso boa noite a todos vocês. Mais uma vez, a nossa gratidão pelo convite em estarmos aqui. É uma honra para nós podermos trazer a nossa humilde contribuição no sentido de passar esta mensagem espírita, da qual nós nos questionamos tantas vezes, né? Mas por que esquecemos do passado? Se vamos reencarnar, por quê, né? Se não me recordo de nada. E já antes de nós começarmos, né, o nosso trabalho, Kardec, na Revista Espírita, de 1863, no mês de setembro, tem um artigo chamado Questões e Problemas sobre Provas e Expiações. É um belíssimo artigo que nós indicamos a todos, né, que possam ler, e que no meio desse artigo, e quando nós lemos esse artigo, nós precisamos ter atenção, porque no começo é uma carta que ele recebe de uma pessoa, fazendo todo um questionamento. Depois é que começa a resposta de Kardec, né? Na minha edição da Revista Espírita tem uma separação. Tem a carta do rapaz e depois está escrito resposta. Aí Kardec começa a responder.
Mas é muito interessante, porque um dos questionamentos que ele faz, né, é ele dizer, poxa, mas se nós temos que superar as nossas imperfeições, se nós temos as reencarnações como instrumento para nos auxiliar, né, a superar os erros do passado, como é que nós fazemos se nós não nos lembramos? E aí Kardec, então, dá uma belíssima exposição de motivos, né? Então, vale a pena nós lermos. Então, a nossa recomendação, inicialmente, é essa, Revista Espírita, 1863, mês de setembro, questões e problemas sobre provas e expiações, porque ele também fala sobre o esquecimento do passado. Então, começando, né, a nossa live de hoje, nós vamos ver que na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, diz assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? E a resposta dos espíritos é muito clara. Deus não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Se o véu que lhe oculta certas coisas ficaria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, vejam, o que isso quer dizer? Justamente por nós termos reparações a fazer de faltas que cometemos no passado, equívocos, más escolhas, justamente nós não nos lembramos para sermos mais senhores de nós mesmos, para termos o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Nós vamos falar disso ao longo do tempo, mas imaginem vocês, né? Se nós que convivemos com os nossos familiares, com o nosso filho, né? Com um irmão, com um amigo, com um marido, com uma esposa, se nós soubéssemos e convivemos hoje bem, em harmonia, com muito amor, com muita amizade, né? Com muita união, imaginem se nós soubéssemos que numa encarnação passada nós tivéssemos feito mal ou àquele filho, ou ao marido, ou à esposa. Nós nos sentiríamos muito constrangidos, né? Porque, vejam, uma mãe que abraça seu filho com todo o amor do mundo, né? Que para uma mãe não tem uma riqueza maior do que um filho, uma filha. Imaginem se ao olharmos aquela criança que temos nos braços, nos lembrássemos que algum dia fizemos mal àquela criatura, ou vice-versa, que aquela criatura um dia nos tivesse feito mal. Nós nos sentiríamos muito constrangidos, nós não saberíamos como agir. Então, nós vamos depois deduzir, ao final desta conversa com vocês, que o esquecimento do passado é uma bênção da providência divina. É um presente realmente que Deus nos dá, porque sem sabermos o que fizemos ou o mal que fizemos, nós vamos na vida presente procurando sempre agir no bem, procurando agir na caridade, na fraternidade, na bondade, no acolhimento, na cooperação mútua entre todos, né? Então, essa é a questão 392. E outra, como os espíritos nos falam, não pode o homem nem deve saber de tudo. Ora, Deus, como nós sabemos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então, será que Deus, sendo a inteligência suprema, soberanamente justo e bom, não faria as suas leis de modo correto, de modo perfeito? Com certeza, né, que não. Tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. E o esquecimento do passado é principalmente em benefício de nós mesmos, para que nós não ficássemos constrangidos diante de constatar o que havíamos feito na outra encarnação. Na pergunta 393, Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição
se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira vez. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Então, isso diz muito a respeito daquele artigo que nós comentamos com vocês no início, né? E a resposta vem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita, ou seja, a sua vida passada. Imaginem vocês se nós nos lembrássemos que numa outra encarnação nós fomos um magnata, um rei, uma pessoa de projeção, um artista, uma pessoa célebre, e nessa encarnação nós estamos numa vida humilde, numa vida mais centrada. Nós poderíamos nos revoltar. Kardec diz isso naquele artigo. Puxa vida, na outra encarnação eu fui um rei, eu fui uma rainha, eu fui, né, um artista famoso, fui um milionário, e nessa eu passo tanta dificuldade, e isso poderia fazer com que nós nos revoltássemos contra Deus. E vice-versa. Se nós percebêssemos, se nós soubéssemos que numa outra encarnação nós tivemos uma vida plena de dificuldades, plena de que exigiu de nós um esforço muito grande, né? E hoje nós somos bem-sucedidos, abastados, criaria em nós um orgulho muito grande. Puxa, ainda bem que nessa encarnação eu realmente hoje tenho condições, sou rica, tenho uma projeção social, sou presidente de uma empresa, né? Então, o esquecimento do passado é providencial, como ele diz aqui. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida passada. Lá na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, Kardec coloca a comunicação dos espíritos em categorias que ele dividiu para o nosso entendimento. Então, nós temos os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos endurecidos, expiações terrestres, suicidas, criminosos arrependidos. Por quê? Porque cada um deles vai trazer, né, como foi a sua chegada no mundo espiritual e como foi o despertar da nossa consciência. Nós sabemos que a nossa consciência no mundo espiritual, ela se amplifica, né? Ela cria uma dimensão muito maior do que nós temos aqui enquanto encarnados. E aí sim, nós percebemos todo o mal que nós praticamos, o quanto nós prejudicamos alguém. E aí, diante desta tomada de consciência do mal que nós fizemos, aí na espiritualidade, sim, nós nos arrependemos e esperamos, né, com muita certeza, a oportunidade de uma nova reencarnação. Então, vejam, o esquecimento do passado é uma lei divina em nosso próprio benefício. Nenhum de nós ficaria à vontade ou feliz de ver o que realmente fizemos no passado, considerando que atendemos à lei do progresso, que cada reencarnação nossa é um progresso que nós fazemos, porque o espírito não retrograda jamais. Ele pode estacionar, mas retrogradar não. E nós atendemos à lei do progresso quando, a cada reencarnação, saímos dela recuperando o nosso espírito, retornando ao bem, cumprindo realmente as provas que nós mesmos escolhemos enquanto estávamos na erraticidade. Mais ainda, diz Kardec, vê o espírito, né? Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Vejam, além de na erraticidade, o espírito ver as faltas que ele cometeu, ele também vê o modo como as teria evitado, porque justamente na erraticidade a nossa consciência
se amplia. Todos os atributos do espírito são ampliados na erraticidade. Continuando, reconhece justa a sua situação, em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Olha que coisa bonita essa resposta dos espíritos, né? O nosso benfeitor amigo, o nosso espírito protetor nos intui, nos auxilia, nos inspira para que nós possamos cumprir com efeito, né, as provas que escolhemos durante o período que estávamos na erraticidade. E também, como ele diz aqui, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Claro, nossos pais, na maioria das vezes, nos educam, nos formam para que nós tenhamos um caráter digno, né? Um caráter que nós possamos seguir a nossa vida fazendo boas escolhas, caminhando no bem, não é? E com isso, nós conseguimos ir superando as provações, as provas, né? As expiações que nós mesmos escolhemos. E também, quando nós fazemos um exame de consciência, de conhecimento de nós mesmos, nós temos, sim, uma vaga intuição do que nós estamos reparando nessa encarnação. Basta que nós olhemos para dentro de nós mesmos, porque as situações às vezes se repetem e nós mesmos dizemos, mas por que isso está acontecendo de novo comigo? E quando nós devemos perguntar, o que é que eu preciso aprender com isto, né? Então, a importância de nós termos essa consciência de quando certas situações se repetem na nossa vida, nós nos perguntarmos o que é que eu preciso aprender com esta situação novamente, né? Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairde nas faltas que já vos fizestes culpados. Às vezes, nós temos situações na vida em que a nossa consciência diz assim, olha, cuidado, mas por que você está fazendo isso? Né? Essa voz é a voz da nossa consciência que nos alerta para que nós não fiquemos vulneráveis novamente e possamos incorrer no mesmo erro. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. Ao espírito, se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, quando nós voltamos para a espiritualidade, uma vez que nós conseguimos dominar os nossos vícios, procurar superar as nossas más tendências, nós saímos vencedores, né? Nós conseguimos reparar as nossas imperfeições e voltar ao bem. Porque não basta só reparar, nós temos que fazer o bem, retornar o bem. O bem é a expressão de Deus em nós. O bem é o modo pelo qual nós devemos sempre caminhar durante a nossa vida, né? Agir no bem, a atitude é o bem. É para isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, no sentido de nos prepararmos para todas as situações da vida, né?
Quando Jesus, no deserto, nós conhecemos a passagem em que Jesus foi tentado pelo demônio, esta passagem nada mais é da simbologia do quanto nós precisamos estar alertas em relação às situações que nos iludem na vida terrena, as situações que muitas vezes nos fascinam, as situações que muitas vezes, como se diz, facilidades criam oportunidades, né? Então, muitas vezes, quando nós recebemos propostas, que nós identificamos imediatamente, tem algo de errado aí. E cabe a nós aceitarmos ou não, né? Porque nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Na pergunta 399, Kardec diz assim: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então, vejam, Kardec está perguntando se as situações difíceis que nós temos na vida, né, as situações de dificuldade, têm relação com as faltas do passado, então seguir-se-á que nós, diante da natureza dessas dificuldades, nós podemos deduzir as nossas faltas do passado? Vejamos a resposta dos espíritos. Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Vamos dar uma paradinha aqui. Cada um é punido, não significa que Deus vem aqui, Deus diz para nós assim, então agora você vai ser castigado. Não. Somos nós que, pelo sofrimento moral que nós temos de ter feito o mal, nós é que nos punimos, entre aspas, porque nós entendemos o mal que nós fizemos. Então não é Deus que vai nos punir, somos nós mesmos que sofremos moralmente porque adquirimos a consciência do mal que praticamos. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem um indício. Então, assim, vejam, é muito importante nós entendermos o que os espíritos estão falando. Existe um indício, não significa então é A mais B é igual a C. Não, é um indício que nós temos, né? Mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, assim, não é uma regra absoluta, mas nas situações que nós temos na vida presente, elas dão um indício, uma pista para nós do que nós cometemos no passado, né? E nós sabemos que isso é a mais pura realidade, que se nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos como é que passou a nossa vida, que tipo de provas que nós tivemos, nós vamos deduzir, sim, que essas provas, essas expiações têm a ver com atitudes nossas da vida passada, né? Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. O que nós entendemos, né, desse pensamento? Muitas vezes nós nos revoltamos, né, contra Deus e ficamos de mal com Deus, né? Poxa, mas por que isso acontece comigo, né? Outra pessoa que eu vejo que faz mais maldade, não acontece nada, pelo contrário, tem uma vida, né, boa, etc. E eu sempre passando por dificuldade. Nós temos que refletir melhor, né, sobre as nossas escolhas. Muitas vezes são até reflexões de escolhas atuais, da nossa vida atual. E muitas vezes são consequências das faltas cometidas no passado, realmente. Mas nós precisamos entender que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, como nosso Pai Criador, jamais faria leis que nos prejudicassem. E sim,
leis que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar, que nos fazem entender que a justiça divina é perfeita, né? Não há um senão numa lei divina que não seja plenamente lógica, racional, cujo objetivo é que nós possamos, que sirvam de orientação para a nossa caminhada terrestre. Deus não faz absolutamente nada que venha nos prejudicar. Pelo contrário, como todo pai generoso e bom, misericordioso, ele quer o progresso de todos nós, os seus filhos. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E, por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Vejam, os espíritos dizem tocar levemente o assunto, né? Por quê? Porque nós nos surpreenderíamos com a nossa encarnação passada, né? Nós hoje não temos a menor ideia, né? Mas muitas vezes temos um indício, como ele falou, mas nenhum de nós ficaria satisfeito hoje, né, de saber que cometemos um mal no passado, um crime, né? Algo de muito prejudicial, não só a uma pessoa, mas talvez a muitas. Como é que nós nos sentiríamos, né? Nós ficaríamos completamente constrangidos, obscurecidos, frustrados, né? Porque hoje, a cada encarnação, nós desenvolvemos melhor as nossas atribuições do espírito. Então, é isto que nós precisamos entender. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso, nada perde ele das suas aquisições. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Olha que interessante, que bonita essa afirmação dos espíritos, né? O espírito nada perde ele das suas aquisições. A cada reencarnação, nós vamos adquirindo mais conquistas do espírito. Nós vamos sabendo usar melhor a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa vontade. Com a nossa vontade, nós conseguimos dominar melhor as nossas paixões, os nossos vícios. Então, nós não perdemos nada em não lembrar do passado, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nós devemos dar graças a Deus pela oportunidade de realmente esquecermos o passado. Continuando, servindo-me ainda da comparação supra, quer dizer, acima, com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando passa para a classe seguinte. Olha que comparação inteligente, né? Kardec, como tendo sido um pedagogo, ele compara como se nós estivéssemos numa escola, né? Então, quando nós chegamos ao nível superior, à faculdade, né? Nós sequer lembramos com quem foi ou como foi a nossa aprendizagem, por exemplo, né? Na época, hoje se diz, né, do ensino fundamental, né? Na minha época era primário, ginásio, enfim. Mas o que importa é que nós não lembramos. O fato é que nós nos formamos, nós fomos adquirindo conhecimento, né? Esta comparação ele faz da mesma forma. A cada encarnação, nós vamos adquirindo novas conquistas. Nós vamos adquirindo a possibilidade de nos melhorarmos moralmente. Porque o mundo de regeneração vai acontecer. Já está acontecendo. A Terra se tornará um mundo de regeneração. Mas de que forma e como? Com a transformação moral de toda a humanidade. E quem é a humanidade? Somos nós. Nós que, ao conhecermos as leis divinas, ao sabermos distinguir exatamente o bem do mal, nós podemos caminhar na nossa vida fazendo as melhores escolhas. Porque nós sabemos identificar plenamente. Se vem uma situação para nós,
olha, Mariazinha, nós temos aqui uma nova oportunidade na empresa, né? E você pode conquistar essa oportunidade. Só que aquele relatório que você faz mensalmente, a gente precisaria mudar um pouquinho aqueles dados, mascarar um pouquinho o resultado, né? E se isso der certo, você consegue aí uma bela promoção. E o que a Mariazinha faz? Ela tem duas alternativas. Ela pode dizer, tá bom, eu faço, o que é preciso fazer? Né? Ou ela pode dizer, de jeito nenhum, jamais vou alterar dados, né, para com isso conseguir uma promoção de trabalho, um cargo melhor. A nossa consciência é o nosso melhor juiz e nós não podemos duvidar disso, né? Quando algo está errado, e isso em todos os segmentos da nossa vida, seja no trabalho, seja com amigos, né? Seja com a família, a nossa conduta, os filósofos antigos diziam que a moral é o reto agir. É quando nós agimos com convicção moral de que estamos fazendo o que é correto para todos. É quando nós agimos sabendo o que é a verdade para todos. É quando a nossa consciência moral nos faz ter um sentimento moral e, como agente moral que todos nós somos, nós agimos em sociedade. É a nossa consciência moral que nos faz praticar o bem ou fazer escolhas equivocadas e praticar o mal. Mas nós já sabemos o que é um e o que é outro. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o bem, os espíritos respondem: é agir em conformidade com as leis de Deus. E o que é o mal? É se afastar das leis de Deus, agindo não em conformidade com as leis de Deus. E tudo isso nós sabemos, e das mínimas coisas até as mais grandiosas. Nós sabemos que as nossas escolhas é que vão nortear o sentido da vida para nós. O que nós queremos? Conquistar grandes coisas com meios escusos, ou nós queremos conquistar pequenas coisas, mas com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita? Agir no bem, com correção de caráter, com benevolência, com amizade, com alegria, com fraternidade, bondade, paciência, perdão. Nós sabemos que a dinâmica do mundo espiritual é fantástica. Aqueles espíritos que sabem mais auxiliam os que menos sabem. Os espíritos em grau de evolução iguais colaboram entre si trabalhando juntos e ensinam aqueles que sabem menos e que precisam ser esclarecidos. Assim, existe uma cooperação solidária no mundo espiritual, onde todos se ajudam pelas qualidades que têm. Mas e as imperfeições? As imperfeições, cada um vai cuidar da sua. Então, nós precisamos imitar este exemplo já do plano espiritual, auxiliando, cooperando, ensinando quem ainda precisa de esclarecimento, aprendendo, sendo humildes, aprendendo com quem pode nos ensinar. E muitas vezes esclarecer os nossos companheiros de trabalho, amigos, colegas, quando nós percebemos que algo não está indo bem. É nosso dever moral, com carinho, com amor, com respeito, não na frente de todos, mas de forma particular, chamar esse amigo, esse colega, dizer: olha, eu sou seu amigo e eu estou percebendo que você não está agindo corretamente. Você sabe o que isso significa? Você sabe os frutos que você pode colher dessa sua atitude? Pensa bem, reflita. É isso que você quer para a sua vida? Tudo isto é nosso dever moral também. Porque às vezes nós vemos um amigo, um colega, agindo de forma equivocada e nós nos omitimos.
Ah, não, eu não vou falar nada. Depende da forma como se fala, né? Depende. Kardec diz isso, aliás, São Luís de França diz isso numa mensagem muito bonita, num artigo da Revista Espírita, de 1866, que chama-se O Espiritismo Obriga, onde ele diz: aqueles que ainda estão na cegueira intelectual, moral, é nossa obrigação nós esclarecermos, nós auxiliarmos esses nossos companheiros. Digo em moralidade, não, minto, assim, se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Nós trazemos essa bagagem das outras reencarnações, né? Muitas vezes nós vemos a facilidade com que temos em certas situações. Ué, mas onde será que eu aprendi isso? Onde que eu desenvolvi? Com certeza em encarnações passadas, né? Habilidades, é o que ele está dizendo, e moralidade também, tanto que adquiriu na ciência como na moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que sempre vai crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Olha que inteligência, que interessante essa resposta, né? Nós trazemos essas lições da vida passada e tiramos proveito dela, né? E com isso nós temos mais firmeza, nós nos fortalecemos mais diante de determinadas situações. É por isso que nós temos sempre, os espíritos nos dizem isso, né? Tanto no livro Céu e Inferno, como no livro dos Espíritos. Nós nos esquecemos de pedir ajuda aos espíritos. Eles dizem: nós estamos aqui, vocês é que esquecem de nós. Porque ao menor pensamento nosso, solicitando auxílio dos espíritos protetores, do nosso anjo da guarda, como queiram chamar, eles nos inspiram, eles nos intuem, eles nos auxiliam, muitas vezes em sonho, né? Quantas vezes nós estamos preocupados com uma determinada situação e vamos dormir, quando amanhecemos, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? E encontramos uma solução para aquele problema ao qual nós estávamos tão preocupados. Então, dizem os espíritos, lembrem-se de nós, nos peçam ajuda para que nós possamos inspirá-los, auxiliá-los. Estamos sempre ao vosso lado, eles dizem, né? Nós é que nos esquecemos deles. E também ele diz, vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Todo esforço moral nosso é recompensado no sentido do nosso progresso, né? Às vezes, quando nós temos uma imperfeição, nós vamos nos esforçando, mas às vezes nós dizemos assim, puxa vida, parece que eu não melhorei nada, parece que eu sou a mesma pessoa. Engano nosso. Todos nós, toda encarnação, nós saímos melhores. Nem que seja um pouquinho só, mas nós saímos melhores, né? Porque nós esforçamos para isso. E nós que estamos neste caminho de busca da verdade, nós espíritas, que entendemos que a doutrina espírita nos auxilia, nos fortalece moralmente, é nisso que nós vamos encontrar o nosso fortalecimento, né? Em leituras edificantes, em boas amizades, nas preces, nas orações que nós fazemos, pedindo aos espíritos que estejam sempre conosco, que nos fortaleçam moralmente, para que nós possamos agir sempre no bem. Então, a responsabilidade é toda nossa. Nós não podemos jamais dizer, sabe o que é?
eu tive essa ação incorreta porque aquela pessoa me influenciou. Ela que disse para eu fazer isso. Bom, mas e aí? Nós não temos livre-arbítrio? Nós não temos juízo de valor de saber, não, mas espera aí, tal pessoa está me orientando, me influenciando para eu fazer isso, será que isso é justo? Isso é correto? Isso é para o bem de todos? É esta pergunta que nós devemos sempre nos fazer, né? Para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos atentos, para que nós possamos exercer sempre essa inteligência que temos, que fomos conquistando ao longo do tempo. Muitas vezes nós nos esquecemos de que nascemos simples e ignorantes, mas que ao longo do tempo vamos progredindo, porque aprendemos novos conhecimentos, nos fortalecemos moralmente, a nossa vontade é soberana. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição sobre a vontade, ele diz: quis a providência divina dar à vontade a auréola luminosa da razão. Ou seja, nós, com a nossa vontade associada à nossa razão, nós conseguimos caminhar no caminho do bem, sim. Porque a nossa razão diz a todo momento: não vá por aí, não é justo, não é correto, não é útil, né? Você está prejudicando alguém agindo assim, ou você está prejudicando não alguém, mas várias pessoas agindo assim. Então, nós temos todos os instrumentos necessários para que realmente nós possamos continuar a nossa caminhada no bem. Basta que nós estejamos atentos e queiramos isso para nós. É em vão que se aponte o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Vejam, e isso naquele artigo que eu falei para vocês, questões e problemas sobre provas e expiações, o rapaz, ele diz isso, né? O rapaz que mandou a carta. Mas eu acho que o esquecimento do passado é um problema para nós, no aproveitamento da vida atual. E aí ele diz: é em vão, os espíritos dizem, é em vão se apontar o esquecimento como um obstáculo. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves, né? Nós comentamos isso no começo, né? Imagine, numa encarnação, nós sabermos que nós matamos um pai ou uma mãe, fizemos mal a um filho. Como nós nos sentiríamos? Nós não saberíamos lidar com isso. Podemos ter plena certeza. E por isso que ele diz: Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado. Prova da benevolência, da misericórdia e da bondade divina. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Vocês lembram quando nós comentamos? Imagina se nós soubéssemos que nós fomos um rei numa encarnação passada, uma pessoa muito rica, da nobreza, né? E hoje nós estamos passando uma situação mais simples, de dificuldade financeira. Nós nos revoltaríamos, né? Nós nos revoltaríamos contra Deus. E, ao contrário, despontaríamos no orgulho. Olha lá, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Imagina, nós, né? Se soubéssemos que tivemos uma vida pobre, miserável numa outra encarnação, e hoje somos ricos, abastados, podemos escolher fazer o que quisermos, o nosso orgulho, nós nos tornaríamos insuportáveis, né? Porque acharíamos o quê? Que o dinheiro compra tudo e o dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra a consciência tranquila. O dinheiro não compra a certeza de termos feito o bem. A consciência tranquila, a paz que Jesus dizia: eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo,
mas a minha paz vos dou. E a paz de Jesus é o quê? É a paz da serenidade, da tranquilidade, do amor ao próximo, do amor à humanidade, do amor sem preconceito, sem distinção, do amor universal, que é a lei de Deus. Então, o esquecimento do passado, como ele diz, de qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais, como nós falamos. Como é que nós conviveríamos com a nossa família sabendo o passado de cada um e o nosso, né? Que numa determinada encarnação tivemos grandes problemas uns com os outros. Então, mais uma vez, né, o que nós dizemos? Que o esquecimento do passado é uma providência de Deus pelo seu amor por nós. Graças a Deus que não nos lembramos de quem fomos e do que fizemos, né, na encarnação passada. A necessidade da reencarnação para o progresso, sua evidência, sua concordância com a justiça de Deus, a expiação e a reparação pelo reencontro dos que prejudicaram numa precedente existência, aí são demonstradas com uma clareza surpreendente. Como é gostoso nós amarmos as pessoas da nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos tios, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né? Como é gostoso nós nos encontrarmos com os amigos da nossa casa espírita, nos abraçarmos. Vários exemplos citados provam que o esquecimento do passado na vida de relação é um benefício da providência e que esse esquecimento momentâneo não impede tirar proveito da experiência do passado, visto que a alma se recorda nos momentos de desprendimento. Às vezes, quando nós sonhamos, né, aí nós acordamos, mas que engraçado, eu tive um sonho, parece que eu já vivi aquela situação. Com certeza, né? É possível que tenhamos tido encontros espirituais com pessoas que nos relacionamos em outras reencarnações. É possível que tenhamos lembrança no mundo espiritual, quando sonhamos, quando, né, estamos no estado emancipado da alma, de situações que vivenciamos realmente nas outras nossas vidas, né? E aí a gente acorda de manhã e diz, que engraçado, sonhei com uma pessoa que eu não conheço, não é meu amigo, não sei quem é, não é minha amiga, mas foi um encontro tão gostoso, eu estava aprendendo alguma coisa, eu estava vendo algo, eu estava visitando algum lugar. Olha que interessante, né? E aí, isso está na Revista Espírita, né? 1869, mês de abril, bibliografia, Há uma Vida Futura? Opiniões diversas sobre este assunto, colhidas e ordenadas por um fantasma, né? Então, é interessante nós lermos esse artigo também. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso, né? Aqui nós já estamos finalizando o nosso bate-papo de hoje. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. O nosso passado, minha gente querida, é para ficar no passado, né? E o futuro nós não sabemos. Então, vivamos o dia de hoje da melhor forma possível, exercendo o bem, praticando o amor, né? Praticando a amizade, levando a alegria, a coragem, o bom ânimo a todos os lugares que nós estivermos, levando a nossa certeza da vida futura, da construção que nós fazemos aqui enquanto estamos encarnados, mas que estamos construindo a nossa vida futura de felicidade, que é a felicidade plena do espírito. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas, percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado muitas faltas, muitas iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. Veja, não faz muito tempo. Às vezes nós nos perguntamos,
Nossa, mas houve uma época da humanidade, né? Os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Éramos nós. Éramos nós no começo da nossa vida, de espíritos simples e ignorantes, né? Então, e parece que foi ontem, como ele diz, libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar. Ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Quem diz isso é o nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 4, Objeções. Então, vejam, a vida terrena, muitas vezes, né, como ele diz aqui, é difícil de suportar. Nós conhecemos pessoas que passam dificuldades, né, sofrimentos, doenças, e que estão recuperando o seu espírito e retornando ao bem. E mais, conhecemos pessoas que passam por dificuldades, mas com alegria, com esperança, com firmeza de caráter, com a certeza que Deus provê, né? Que Deus está sempre conosco, pessoas que têm sempre uma palavra de carinho, um olhar amoroso, e quando você vai ver a vida da pessoa que ela leva, é uma vida sofrida, de dificuldades, de muito esforço. Então, é por isso que nós precisamos entender que o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós. Olha só como ele termina, né? Acresce a memória do sofrimento ou das vergonhas passadas. Então, se nós, além da vida que nós levamos e que nem sempre é fácil, ainda crescêssemos a lembrança da nossa vida passada, né, nós realmente seria pesado demais para nós esse tipo de situação. Então, finalizando a nossa conversa de hoje, que nós possamos saber sempre que o passado foi uma vivência que nos serviu agora. Precisamos saber qual foi? Não. Vamos nos concentrar na nossa vida presente. Onde nós estivermos, vamos fazer o nosso melhor. Seja qual a profissão que nós tenhamos. Não importa. Seja a dona de casa, seja o presidente de uma empresa, seja alguém que trabalha no comércio, seja alguém que trabalha na saúde, vamos mobilizar os nossos esforços de viver o presente, de construir na nossa vida presente a nossa vida futura do espírito, com amor, com alegria, com esperança, com bom ânimo, com coragem, sabendo que o esquecimento do passado é um presente de Deus para todos nós. Com isso, nós vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Muita gratidão a vocês, muito obrigada por mais uma vez me convidarem por estar aqui. Estarei sempre à disposição. Obrigada, amigo Rolim, por mais esse convite, né? Foi um prazer para mim, uma honra. Agradeço a todos vocês, obrigado a todos vocês que estiveram conosco no Facebook, no YouTube, nos ouvindo, e um grande abraço a todos, um bom descanso, um sono reparador e bom aprendizado espiritual, porque até dormindo nós estamos aprendendo e trabalhando. Um grande abraço a todos e um beijo no coração. Um abraço gostoso, Marisa, por esse carinho que você nos dá, né? E esse presente com esses ensinamentos, né, a qual podemos, né, sentar e reestudar tudo isso que você trouxe para nós. Muito obrigado por esse carinho que você me oferece. Eu é que agradeço, Rolim. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição do Centro Espírita Zil da Gama, cumprimentando vocês, que vocês tenham muito mais 15 anos ainda de trabalho no bem, que Deus abençoe a todos, que os bons espíritos estejam sempre com vocês, nesse trabalho tão edificante que vocês têm. Muito obrigado. Obrigado, Marisa. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui estamos.
Que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Não esquecendo daqueles que algum dia, nesta ou em outra vida, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possa chegar o nosso abraço de perdão, de paz e amor. Muito obrigado aos mentores espirituais de nossa casa, Zilda Gama, aos trabalhadores e a todos aqueles que nos acompanham e nos auxiliam. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, beijo. Rolim. Um beijo. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.